Recentemente, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em um discurso da ONU, falou sobre a intolerância religiosa. Ele usou a expressão cristofobia. Mas será que isso é verdade? Será que isso existe? Cristofobia. Que história é essa? Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Não é minha intenção aqui analisar o discurso do presidente ou procurar fundamentos para aquilo que ele disse. O que eu gostaria é de fazer um recorte na fala dele em função do que ela causou no nosso país nos últimos dias, né? Onde a gente teve uma imprensa convencional que, além de nunca mencionar nada sobre esse assunto, passou a negar que ele sequer exista, né? Então a minha intenção aqui é essa, é trazer luz sobre algo que eu já vinha lendo, já vinha ouvindo falar, já vinha acompanhando há mais de um ano e que agora está aí na boca de todo mundo falando, né? Então essa perseguição dos cristãos, ela existe ou não? Bom, primeiro a gente tem que definir de quem que nós estamos falando, né? Os cristãos, o cristianismo, ele é dividido na igreja romana, né, que é aquela subjugada ao Papa, a igreja ortodoxa, a do Oriente, né, que ela surgiu quando teve a cisma no século XI, e os protestantes, né, ali da reforma do século XVI. Dentro dos protestantes nós temos os luteranos, os batistas, os evangélicos, os metodistas, né, que são todos subdivisões, né, dos protestantes. Ao longo da história, a gente teve muitos e muitos eventos que a gente podia trazer como exemplo da perseguição dos cristãos, né? Por exemplo, no Japão ali do século XVII, né, que teve após a rebelião de Shimabara, onde o shogunato ele proibiu, né, o cristianismo, né? O cristianismo acabou ficando clandestino. Os missionários que sobreviveram foram expulsos, os convertidos foram caçados e mortos, e isso acabou por decretar o fim do cristianismo aberto no Japão. Tem um filme do Martin Scorsese, Silêncio, de 2016, que é muito bom e que trata exatamente desses eventos que aconteceram no Japão ali no século XVII. Já no século XX, a gente tem o evento do México, que é a Guerra dos Cristeiros. A Guerra dos Cristeiros, ela foi ali de 26 a 29 e tinha um grupo de direitos civis e religiosos, né, que estava lutando por liberdade religiosa em oposição ao governo do México, na figura do presidente Calles, e que houve um conflito armado. Realmente eles saíram pro vamos ver, né? Teve um conflito armado, né? Esse conflito durou 3 anos e foi assinada uma trégua em 29, né? Onde então as armas foram depostas e então o presidente Calles caçou e executou em um pouco mais de menos 3 meses 500 líderes do movimento e mais de 5 mil cristeiros, né? O presidente Calles era ateu, socialista, e ele tinha como meta erradicar a Igreja Católica do México. Okay? E a gente teve os eventos de abril de 2019 no Sri Lanka, onde na Páscoa, né, houve ataque a igrejas e hotéis, e a gente ali mais de 200 mortos, né, e mais de 500 feridos. A organização Portas Abertas, que acompanha a perseguição a cristãos por todo o mundo, ela elabora um relatório anual de 50 países, tá? Segundo essa organização, né, aquilo que eles determinam como perseguição aos cristãos é a segunda definição deles, é qualquer hostilidade que o indivíduo receba por manifestar sua fé em Jesus Cristo. Então isso pode ser considerado perseguição. Então não se trata apenas de matar, esquartejar, sequestrar, não. Qualquer hostilidade é considerado perseguição, segundo essa organização Portas Abertas.
tá? Eles, nesse relatório de 2020, eles trouxeram alguns números, eu fui pesquisar, eu vou pedir com licença para vocês para poder ler, né? Segundo a organização, 1 entre 9 cristãos em todo o mundo é vítima de perseguição. 2.983 cristãos mortos, né, no ano de 2020, nesses 50 países pesquisados. 3.711 cristãos detidos sem julgamento. 9.488 igrejas e edifícios cristãos atacados, né? E dentre alguns países que constam nessa lista de 50 países na pesquisa deles, tem alguns que eu gostaria de destacar, que é o Sudão, a Rússia, a Nigéria, a Coreia do Norte, o Afeganistão, a Somália, a Líbia e o Paquistão. Eles têm um site na internet, Open Doors, vocês podem lá pesquisar esses números que eu falei, os relatórios estão completos lá para quem quiser ler, tem partes onde eles falam especificamente de cada país, então está tudo disponível, né? E essa organização parece bem séria, como eu disse, eu acompanho o trabalho deles já desde o início de 2019, quando eu fiquei tomando ciência desse problema, que até então eu não sabia que ele existia. Né? No Brasil. E agora no Brasil, será que existe essa perseguição aos cristãos? Será que não? Né? Bom, se a gente tomar como regra a definição que eles adotaram, que é qualquer hostilidade, então a gente pode dizer que existe a perseguição no Brasil. Né? No momento que a gente começa a sofrer hostilidades pela fé, seja católico, evangélico, então a gente tem perseguição. Mas, com opinião pessoal minha, eu não vejo essa perseguição sistemática. Eu acho que ela é muito mais um ataque a indivíduos, determinados indivíduos. Né? Como a gente tem um governo onde muitos membros desse governo já se declararam, né, fiéis e seguidores da religião católica, ou seja, evangélica, eu acredito que os ataques à religião sejam mais um objetivo de atacar essas pessoas e não os fiéis em geral, tá? Isso ao menos por enquanto, ok? Então eu não vejo assim uma perseguição sistemática aos judeus, aos cristãos, desculpe, no Brasil. Os judeus foram perseguidos no mundo todo, né? Mas isso é outro episódio. A intolerância religiosa não é só contra cristãos, né? Vamos separar as coisas, né? A gente pode fazer episódios sobre cada uma, né, das religiões que a gente vai ter material. Mas se eu quisesse emplacar uma narrativa de perseguição no Brasil, né? Eu estou falando isso no momento, ali no mês do discurso, no mês que se falou sobre isso, mas vamos tocar um pouco para frente, né? Nós estamos no ano de 2020, vamos ver se a gente consegue, se a gente quiser emplacar uma narrativa de perseguição a cristãos no Brasil. A gente consegue? Bom, segundo o IBGE, 50% da população do país, isso em 2019, se disse católica e 31% evangélica. Isso dá em torno de 81%, né? Eu desprezei os decimais. No mesmo ano, 2019, segundo o índice do G1 de homicídios, e eu vou pedir licença de novo a vocês para consultar, nós tivemos 41.635 pessoas mortas, homicídios. Então nós temos 41.635 assassinatos, mortes, e 81% da população, no mesmo ano, se autodeclarando, né, fiel a Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo. Apenas pela matemática, né, eu poderia, né, vir à mídia, ir nos canais e dizer, não, olha, nós estamos tendo as pessoas estão morrendo porque são católicos, né? Eu poderia atribuir, né, uma coisa a outra, né? Eu poderia, sem evidência nenhuma, sem um estudo para suportar o que eu estou falando, eu poderia dizer, olha, a maioria das pessoas que morrem no país são católicos ou evangélicos. Então nós estamos tendo uma perseguição e morte de católicos e evangélicos no Brasil. Poderia, né? Aí você ia argumentar comigo, não, é só um pouquinho, você está louco. Você está querendo atribuir uma relação casual como se fosse uma relação causal. Você não tem nada que evidencie que a religião dessas pessoas mortas foi o determinante para a sua morte. Não, eu não tenho.
Mas agora eu quero que você reflita sobre o seguinte: e se eu trocasse a minha vítima? Mantivesse o mesmo discurso, a mesma maneira de pensar, o mesmo raciocínio, os mesmos números, mas ao invés de cristãos, né, ao invés de basear a minha narrativa na fé, eu baseasse no gênero ou na raça, eu seria mais convincente? É isso que eu quero deixar para você refletir. Eu queria agradecer você ter acompanhado o vídeo até aqui. Queria pedir que, se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative a notificação, curta esse vídeo, compartilhe, né? Se você quiser deixar sugestão de pauta nos nossos comentários, você pode deixar, críticas, enfim, é importante para nós a participação de todos. E por hoje é só, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês terem acompanhado e até a próxima.